É interessante essa parte da história, porque realmente eu sempre busquei, né, e eu lembro que hoje eu faço parte de uma ordem, né, e essa ordem, eu conheci quando eu era muito jovem, mas por N questões, eu acabei não fazendo parte, né, dessa ordem quando eu era muito jovem. Eu vim a ser depois de eventos acontecidos na minha vida, mais madura, e aconteceu de uma maneira muito inusitada. Eu encontrei com uma pessoa, né, num transporte público, que me convidou, né, para uma atividade da ordem, e eu fui uma vez, e na segunda vez eu já conversei com uma pessoa que falou assim: "Você não gostaria, né, de ser parte, né, do nosso grupo?" E eu topei na hora. Aí eu lembro dela falar assim: "Nossa, mas você não quer pensar?" Eu falei: "Não, não tenho que pensar, eu achei." E eu senti, era o meu espírito ali falando: "Achei." E aí começou a minha jornada, né, Tá. dentro da ordem. Isso faz muitos Ah, anos? faz 15 anos. Isso 15 foi em anos. 2017. Ah, que legal. 2007, desculpa, É. 2007. E a orientação é, Isso. É, ecumênica? Como funciona? é uma ordem, né, ecumênica, né, da qual eu faço parte. Nós respeitamos todos os credos, acolhemos, estudamos muito, tem o autoconhecimento, né, como a base para a gente poder ser verdadeiro naquilo que enxerga e naquilo que propaga, naquilo que vive, né. Tá. Então, assim, é uma caminhada de 15 anos dentro da ordem. Eh eu eu vou falar o nome dela, porque eu acho Sim, que é importante até para quem quiser conhecer, fica à né. vontade. Eu faço parte da Ordem Filosófica Esotérica Discípulos da Luz, e no final, né, eu até passo o O site, site, né, porque claro. eu acho que é importante, porque assim como eu tenho a busca, outras pessoas podem ter, né, então eu deixo o convite, né. É. Eu acho bem só para fazer um adendo, né, é legal isso porque, a nossa proposta aqui, Márcia, é uma proposta ecumênica, É, universalista, então nós vamos receber pessoas de todas as nomenclaturas e instituições, e claro que esse espaço é um espaço livre, de muito respeito, então é muito legal recebê-la, né, para você também falar um pouco da sua fé, daquilo que você segue, tá bom? agradeço. Na verdade, eu percebo os saltos de fé hoje por um outro ângulo, porque quando eu estava caminhando em muitas situações, eu só vivia mesmo, mas aí é aquela coisa da mãe, né, de tipo: "E agora?". Agora não tem mais jeito, o que é humano tá feito, não tá na minha mão, é Deus, né, é Deus. Então, eu deixava. Até porque era assim, acho que a proposta para minha vida era essa, né. "Olha, você vai ter que fazer um saltinho aqui, porque senão não vai rolar", né. Depois, por exemplo, dessa vivência, né, com a minha mãe, em 2012, eu engravidei da minha segunda filha, né, que eu até comentei no início que ela teria 11 anos, e é uma estrelinha hoje, e com ela foi outro salto de fé, né, porque eu engravidei de uma menininha que tinha T18, né, trissomia do 18, que se chama síndrome de Edwards, né. Naquela ocasião não se conhecia muito sobre a trissomia, e então, aí também foi um outro salto, né, porque quando a gente engravida, você nunca vai imaginar que tenha, eh, algo errado na gestação. Você sempre imagina comprando a roupa, né, todo aquele romantismo que a maternidade traz, que na verdade, te leva por algumas ilusões até, né, porque a maternidade ela é uma prática bem, assim, é de muito trabalho, né. Mas voltando para essa questão da Júlia, eu engravidei e no ultrassom eu descobri, né, que tinha alguma coisa que estava errado. E só que a gente não sabia ainda a profundidade do que seria o errado, né. Mas foi no primeiro ultrassom. Ela ia ter o lábio leporino, aí o médico foi muito habilidoso comigo, me pediu um segundo exame logo de cara, e aí 50 minutos de exame, e não é normal 50 minutos, né. E mediu tudo, mediu ossinhos, olha, mediu tudo dela. Só que na ocasião eu pensei que era síndrome de Down. Eu pensava que era síndrome de Down, mas não era, era a síndrome de Edwards, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia o que era, mas
o primeiro baque que eu tive foi: "Olha, você está grávida de uma criança que é incompatível com a vida". Essa foi a fala. Foi a fala, o tempo inteiro. Tirando esse médico que fazia os exames de ultrassom, eh, era até incompreensível eu encontrar tantos médicos que simplesmente me tiravam qualquer possibilidade de vida da minha filha. Zero esperança no olhar deles, né. Que eu sou muito insistente, né, eu como boa capricorniana, eu não desistia, então eu falava: "Não, enquanto ela estiver aqui, a vida é dela, o trabalho é meu". E esse era o trato com ela, né. E eu tive uma experiência muito interessante que eu acredito piamente que está ligado ao espiritual. Eu não sabia ainda que eu ia ter uma menininha, né, que eu estava gestando uma menininha. Mas eu sonhei que eu estava correndo num campo com uma menininha com cabelos cacheados, estava lá correndo com a garotinha e de repente ela vira para mim e fala: "Mãe, você promete que vai lembrar que eu sou perfeita?". Aí aquela coisa, né, tipo assim: "Mas filha, né, você vai lembrar?", de dedinhos assim para cima, "Você vai lembrar?". Aí eu falei assim: "Tá bom, eu vou lembrar". E aí aquela risada de criança deu meia volta, saiu e eu acordei. Então, quando veio, né, o primeiro diagnóstico, olha, é incompatível com a vida, tal, eu lembrei do sonho. Aí botei a mão na barriga e falei: "Fica tranquila, que eu sei que você é perfeita dentro daquilo que você tem que ser". E aí, isso me deu muita força para todas as vezes que vinha o médico e falava: "Olha, é incompatível com a vida, mas fica tranquila, porque na próxima dá tudo certo". Eu cansei de ouvir isso. E assim, parecia que era para desistir mesmo, mas eu não desistia, né. E é engraçado pensar que nesse processo eu sou uma pessoa, assim, emotiva, né, assim, eu choro um pouco, assim, quando eu fico emocionada, mas foi um período que eu não chorava. E eu acho interessante isso, porque eu estava tão firme, né, dentro do processo, não com a ilusão de que: "Ai, a minha filha vai nascer perfeita, porque vai acontecer alguma coisa". Não, eu já tinha o diagnóstico, estava lá, eu fiz a amniocentese inclusive, né, então estava lá, trissomia do 18, não era mosaico, era total, então eu já sabia que eu ia ter uma filha que seria muito especial, em todos os sentidos, mas estava ok. Porque eu lembro que foi essa coisa de falar com Deus, né. Eu lembro que eu falei: "Olha, eu não sei por que que você me colocou nessa experiência, mas você confia demais em mim, né". Eu lembro de ter falado isso com Deus: "Você confia demais em mim, né, porque não é possível". Eh, mas tá bom, se você confia, quem sou eu pra. E eu sempre pensei nisso. Então, talvez o salto de fé era justamente pensar nessa questão com Deus: "Poxa, tu confia em mim, eu não posso falhar, eu não posso falhar. Se você está enxergando que eu tenho força, eu não posso falhar", né. E então acho que isso me deu muita força e foi uma relação íntima com Maria também, porque foi assim, eu lembro de ter altas conversas com ela, né, falando: "Olha, me dá força aí para eu chegar onde eu vou ter que entregar minha filha. Você entregou teu filho, eu vou ter que entregar a minha, mas me ajuda aí, né, me ajuda aí". E assim eu fui. E é importante, e isso eu friso também, as pessoas da ordem, elas me carregaram, literalmente, na emoção, no espiritual. Eh, eu fui muito amparada, né, no abraço, né, assim, que juntou os meus pedaços. Porque quando você recebe um diagnóstico desse, você fica em pedaços. Eu já tive em vários pedaços, várias vezes na vida, mas eu sempre tive, né, aquelas que, né, e eu acho que essa é uma característica muito forte na ordem, né, assim, juntam uns pedacinhos para a gente ficar novo, pronto para outra, né. Então foi dessa forma, assim, que foi o enfrentamento, né, dos médicos. Ela nasceu, chorou, o que para síndrome de Edwards é algo, assim, também que não é normal. Eles nascem, sem som, né, mas ela chorou, tipo: "Mãe, nasci viva, ó, primeiro round, beleza", né. E e aí começou a vida dela dentro da incubadora, foram 48 dias, né.
É importante também que dentro desse processo, que eu não desistia nas madrugadas de fazer pesquisa, porque eu fiz muitas pesquisas, porque eu falava: "Tem que ter uma saída, não é possível que eu não vou ter uma esperança, né". E aí eu encontrei, uma associação que se chama Síndrome do Amor, né. Então, assim, fica até para as pessoas também que, de repente, possam passar por uma situação de um filho com doença rara, pode procurar a Síndrome do Amor, que na ocasião tinha, eu acho que 60 famílias, hoje tem mais de 1.000, assim, tem muitas famílias, porque cresceu muito, né. Então, aí eu encontrei eles também, que começaram a falar de amor, né, que era assim: "Olha, não importa se a vida é rara, é vida, você não pode simplesmente descartar". Porque a minha briga era essa com o médico, "Tá, minha filha, tudo bem, ela não vai produzir para a sociedade, ela não vai produzir para o capital, ok, mas ela está viva e ela precisa ter um conforto, ela precisa viver, né, bem, ela precisa viver bem". E aí foi um processo de 48 dias, que ela teve uma vida do jeito dela, né, uma vida, assim, do jeito dela, e eu lá. E espiritualmente eu estava amparada, porque tudo foi acontecendo de uma forma que meus pontos eles não estouraram, porque eu tive cesárea, e eu fiquei em pé desde o primeiro dia. Então, assim, o meu corpo material não sofreu um leite que assim pedrou, eu não sofri nada. Então, é Deus. Eu tenho certeza que foi todo o amor, assim, sabe, não só de Deus, mas da ordem, né, que estava ali foi um processo nosso, né, de conhecer o que a gente não sabia, porque a Júlia, ela foi um salto de fé, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Pode A gente, tinha com a gente que ela poderia estar até hoje com tráqueo, com gastro, como ela poderia ter voltado para casa. E até ela voltar para casa foi um processo, assim, que tudo foi se encaixando, né. O dia que ela pôde voltar para casa, eh, todo mundo pôde se despedir dela, sabe. Foi num dia em que todos da ordem estavam lá com a gente, né, comigo e com o pai dela. Então, e a gente, assim, apesar da dor, que era muito grande, a gente se sentia tão amparado. Assim, é até difícil, assim, falar com que a pessoa, de repente uma outra pessoa, né, fala: "Nossa, mas você não sentiu?". A gente estava sentindo, mas a gente também sentiu o amparo. E o amparo espiritual, né, o amparo das meditações, o amparo energético, é um negócio que te blinda.